Olá, amigos e amigas, bem-vindo aí mais a um vídeo no canal, tá? Desculpa aí por estar sumido, mas eu estou tentando responder todas as perguntas que tá tendo nos comentários. E, e tem surgido muita pergunta de como lidar com o ensino médio, né? Para lecionar no ensino médio, principalmente para quem está começando aí a fazer estágio aí nos últimos anos, nos últimos semestres, ou para quem também está começando a eventuar esse ano, né? O primeiro ano aí. E até quem já eventua mais tempo aí, mas não tem tanta experiência, eu já andei falando em alguns vídeos meus aí, né, de alguns métodos que eu uso, né, que tem dado certo e eu tenho passado dentro dos vídeos aí algumas dicas e respondido também nos comentários. E, e eu vou falar mais um pouquinho hoje, né, talvez alguns professores aí que já tenha passado pela essa fase também no início aí, se tiver também alguma coisa para acrescentar, pode deixar nos comentários aí que depois é de grande valor, né, para o conhecimento de outros professores que não têm a experiência do que a gente, tá bom? Então, a princípio, eu sempre tento inovar nas aulas, né? Se a direção da escola, né, ou o professor que estiver ausente não me deixar nada para dar continuidade na aula para continuar dando para a sala que ele se ausentou, né, e eu estou cobrindo aquela falta ali, geralmente eu tento pegar assuntos atuais, né, e principalmente conhecimentos gerais, alguma coisa assim que sai um pouquinho do protocolo do que eles estão acostumados tá aprendendo naquele ano lá, tá? Então, por quê? Porque o professor eventual, se ele não tiver uma orientação da direção, né, ou o professor que está ausente recomendá-lo para continuar alguma matéria, você fica livre para dar o tema que você quiser. Então, geralmente eu dou algum tema que agregue no conhecimento deles, tá bom? Então, eu já falei de tudo que vocês imaginar. Eu já falei de informática, já falei da parte mecânica, né? E como que eu abordo esses assuntos para poder fazer eles com que eles prestem atenção. Quando eu entro na sala pela primeira vez, que eu não conheço a turma ainda, eu me mantenho em silêncio e deixo eles se acalmarem, tá? Talvez eu, por ser homem, né, talvez eles tenham outra postura em relação a algumas professoras mulheres, né? Porque a gente sabe que o fato de ser homem, a gente acaba impondo um pouquinho mais de respeito, principalmente com os alunos que são meio desobedientes, assim, né? A grosso modo se dizer, né, os desrespeitosos. Então eu fico em silêncio, né, e observo até eles se acalmarem um pouco. Aí depois eu pego a lista de presença, né, a lista de chamada, e vou em mesa chamando nome por nome. Nisso que eu chamo nome por nome, eu já estou observando aqueles que costumam atrapalhar o andamento da sala. Então aí eu pego, já vejo o nome dele, né? Falo, então o senhor que é o tal, 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 famoso, né? Aí eles já ficam meio sem graça e falam, tô famoso. Ali você já acaba quebrando um pouco o gelo. Eu tenho que falar isso no início, principalmente para quem é meio ansioso, aí não tem paciência, porque senão, se você não controlar esses alunos para se ter um, um ambiente, pelo menos, com menos ruído, você não vai conseguir introduzir conteúdo nenhum, porque eles não vão prestar atenção. Então, depois que eu faço isso, quebro o gelo, né? Eu vou interagindo com eles, com um, com outro, e vou pegando e vou andando pela sala e pego o nome de cada um. Assim eu vou conhecendo eles e também eu já vou observando o que vai dar para ser aplicado ou não. Geralmente eu já deixo 3 aulas, né? 3 planos de aulas para poder me orientar e me ajudar ali durante a semana. Quando eu estava aventurando, eu ficava na parte da manhã, né? E depois no período da tarde. Então eu ficava 2 períodos, então deu para se criar muita estratégia e muita coisa que funciona. Então quando eu vou abordar qualquer assunto, eu primeiro faço um questionamento com eles, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né, que deu certo para mim e hipoteticamente que você imagine o que eu vou te passar de exemplo para que você vá adaptando no seu modo de lecionar, né? Se você tem alguma coisa se você tem muito conhecimento sobre alguma coisa que você queira passar para eles, então vai se tornando mais fácil, se baseando no parâmetro do que eu vou falar agora. Se eu vou falar de construção civil, né? Aí
É até estranho você falar, você vai falar de construção civil para ensino médio, né? Sim, porque todas as sociedades e todas as civilizações que existiram aqui na Terra, todas tiveram construções, né? Desde de cavernas, né? É, ocas, barracos, né? Galpões, então tudo, né? Aí o que você faz? Você começa a perguntar para eles, né? Se alguém ali tem se algum daqueles alunos ali já foram para sítio ou chácaras, né? Se eles já viram galpões, se eles já viram galpões de empresa, de indústria, né? Aí você vai perguntando. Nisso para quê? Para que você consiga introduzir, falar sobre a construção civil. Você vai falar sobre as estruturas, né? Como que se levanta. Dentro desse assunto, você vai conseguir falar sobre o quê? Matemática, porque tudo precisa de cálculo, né? Desde coluna, suportação de peso. Então, aí você começa a entrar em vários assuntos, né? Aí você vai conseguir falar sobre a estrutura, a viga, a liga de metal, né? Concreto, pedra, né? Areia, calcário. Então, você consegue falar de outros elementos. Então, você consegue introduzir um assunto com que eles vão participar, com que eles vão interagir com as perguntas que você vai fazendo. Então, hipoteticamente, o exemplo que eu estou te dando é sobre a construção civil, mas para você ver que um assunto tão aleatório, você ainda consegue incluir eles e consegue falar algumas coisas e consegue também colocar a matemática dentro, a física, né? E então, toda vez que você for dar aula para o ensino médio, pense sempre em assuntos que vão agregar eles nos concursos, né? No Enem, no Saresp, né? Então você sempre vai pensando em coisas que eles vão precisar. Eu gosto de usar também bastante, como se diz, eu gosto de rever as regras de português, as regras de matemática, né? Eu gosto sempre de fazer esse apanhado assim de vírgula, pontuação, né? Reticências, como se diz, mais regras, fórmulas. Então você vai fazendo aquela retrospectiva de algumas coisas que eles já viram, né? Já tem no repertório da cabeça deles, e isso ajuda bastante também. Então não tenha receio de dar com nenhum tipo de assunto. Por mais que eles já tenham um repertório de conhecimento na cabeça deles, o conhecimento deles às vezes não é nem tão sólido, né? Às vezes é um conhecimento raso, né? Porque às vezes ele viu aquela matéria ali durante um ano, mas ele não ficou aquela coisa sólida porque ele não ficou vendo aquela matéria por muito tempo. Então, ele tem um conhecimento sobre aquilo, né? Mas talvez não seja tão aprofundado. Então, você como professor, você que tem muito mais tempo, você foi preparado para isso, você estudou para isso, você é capaz. Então, você consegue falar sobre qualquer assunto e ir mais além, né? Você consegue dar exemplos, você consegue mostrar por que naquele período que estava passando aquela situação daquele conhecimento que foi passado para ele, como que era a época daquele momento, então por que chegaram naquele ponto de vista, né? Qual que era a tecnologia que se tinha naquele tempo para poder ter aquele conhecimento. Então são várias coisas, vários pontos de vista que a gente pode falar sobre vários assuntos, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para esses professores que estão começando agora, tá? E você que tem mais tempo aí, que você quiser também deixar nos comentários, pode deixar sem problema nenhum para a gente ir agregando para ajudar eles, tá bom? Então, o vídeo de hoje era sobre isso, né? Para vocês que têm um receio um pouco de dar aula no ensino médio, tá? Que faça o que eu disse nesse vídeo aqui, tá? Primeiro você preste atenção, interaja com eles e depois você pode introduzir qualquer assunto, depois dependendo de como está a sensação que você tiver sobre eles de nível de conhecimento ou se eles estão receptivos a novos conteúdos ou não, tá bom? Então o vídeo de hoje é sobre isso, espero vocês até a próxima, uma boa semana e para quem não é inscrito, que dê aquela forcinha pra gente aí e até o próximo vídeo. Abraço!